Deus, Pai de amor e bondade, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. E ao nos reunirmos nessa manhã, nesse sábado, nessa casa de oração, nosso intuito é honrar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é digno. Mas também precisamos, Senhor, do alimento da Tua palavra. Precisamos adorá-lo, precisamos demonstrar a nossa adoração de diversas formas, mas precisamos ser edificados na Tua palavra. Por isso, nesse momento, que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente entregues ao Senhor. Que ao abrirmos a Tua palavra e meditarmos nas instruções do Senhor, o Teu Espírito que inspirou nos ilumine, para que venhamos não apenas a conhecer a Tua vontade, mas também ter poder e força para fazer a Tua vontade em nossa vida. Alcance, ó Pai, cada um de nós aqui que estamos reunidos. Alcance, Pai, cada um dos nossos familiares e amigos que oramos por eles. Alcance aqueles que estão assistindo pela internet e ainda irão assistir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bem-vindos à casa de Deus. Estamos na Semana da Família e vocês já tiveram orientações essa semana sobre os temas que estamos trabalhando, baseado em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. E também já foi mencionado aqui que o fruto do Espírito é um fruto e tem os seus gomos. Então a gente não tem o direito de escolher 1, 2 ou 3 e dizer que eu tenho fruto. Você precisa ter completo, porque é um fruto só, que tem as suas várias formas de manifestar. Antes de darmos continuidade e abrirmos a palavra, deixa eu mostrar para você aqui a camisa oficial do Casais de Esperança deste ano. E se você tem a do ano passado ou adquiriu deste ano, serve para o ano que vem, não tem problema. E algumas pessoas ainda não retiraram com o Eliseu. Você pode, Eliseu, acho que é porque eles não te conhecem e você é pequeno, pode retirar com o Eliseu hoje no final do culto, tá bom? Retire. E nós vamos usar quando? Nós vamos usar hoje à tarde, 3:30 da tarde. Todos que têm, use hoje. Quem não tem, não tem problema. Você vai em algum momento, se você quiser ter a camisa oficial, você converse com o Eliseu para saber como conseguir. Amigos, quantas semanas de família, quantos sermões de família, quanto material de família você já leu, ou ouviu o sermão, ou participou? Eu creio que são vários, porque todo ano nós temos uma semana de família. E tirando as semanas de família, nós temos momentos especiais que fazemos atividades relacionadas à família. E a impressão que fica é que a cada período você precisa elaborar melhor, ter muitos atrativos para que desperte nas pessoas o senso de necessidade de continuar aprendendo, continuar estudando, participando de temas de família. A impressão é que eu e você não temos dificuldade, ou dificuldades familiares. Mas a questão maior não é porque nós devemos pregar sobre família, porque temos dificuldades na família, porque a vontade de Deus é que o cristão, o filho, a filha de Deus não tenha dificuldade de conviver com as adversidades. Porque convivemos com pessoas difíceis todos os dias, em todos os momentos, até mesmo dentro do seu lar. A vontade de Deus é que esse fruto do Espírito esteja presente em nossa vida. E se ele está presente em nossa vida, Ellen White diz que aqueles que são vistos nas reuniões espirituais da igreja, nas reuniões de oração, nas semanas de oração, aqueles que são vistos ali, também representam o mesmo grupo que estará reunido no céu. E Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns,
Precisamos, queridos. Sabe, alguém disse uma vez: olha, eu já sou membro de igreja, já participo de cultos, de mensagens há tantos anos, tantos sermões, e eu não lembro nada, quase nada do que foi dito, do que foi pregado, não sei se isso ajudou muito. Aí a pessoa que estava ouvindo disse o seguinte: você se lembra o que você almoçou no dia tal, do ano tal? Eu falei: eu não. Você se lembra o que você almoçou nos primeiros sábados desse ano? Não. Bom, mas você está vivo, né? O fato é que você comeu, porque se você não tivesse comido durante pelo menos alguns dias, você não estaria vivo. Te nutriu de alguma forma. E eu tenho certeza que hoje também Deus vai falar ao meu coração e vai falar ao seu coração. Ele quer nutrir você, para que o fruto do Espírito seja visível na sua vida. E quem vai dizer isso não é você, são os outros. Os outros precisam ver Cristo em ti. Os outros precisam ver o fruto do Espírito visível, perceptível na sua vida. Você deseja isso? Amém ou não amém? 45 pessoas disseram amém. Vamos ver se são só esses 45. Os outros precisam ver Jesus. Os outros precisam ver o fruto do Espírito Santo em sua vida todos os dias. Amém? Eu ouvi até o pessoal da internet agora dizendo um amém lá. Com certeza alguns vão escrever ali e a gente vai poder confirmar isso. Amém. Dito isso, vamos abrir a palavra de Deus. Queridos, eu gosto muito do tema da família. Há um tempo eu até pensei em estudar mais. Estudar, eu digo assim, dedicar um período de estudo mesmo. Dedicar ali 2 anos, 3 anos para pós, mestrado, essas coisas. A vida é um pouco corrida e devido a algumas circunstâncias, a gente conseguiu fazer alguma coisa na área de extensão e outras coisas. Mas sabe uma das coisas que me deu alguma dúvida nesse sentido? Foi exatamente a introdução aqui. A impressão que o inimigo quer dar é que a família é uma instituição falida e que não importa o que você faça, ela vai ter problemas e você não vai suportar. Quando você vê programas de TV, eu não aconselho você assistir programas, principalmente ligados a esses temas, porque tinha um programa chamado A Grande Família. Quando você assiste aquilo, inconscientemente você põe na sua cabeça que família é só problema. Não, depende da Constituição. Depende, você que decide. Mas a grande família era só confusão. Quando você tem programas e filmes, literaturas que falam sobre relacionamento, família e tudo, a impressão que fica é que é um conto. É um conto, é tipo um romance. Não é verdade, mas é tão bom se fosse. É um romance. Ellen White fala sobre isso. Muito cuidado com romance, porque tem uma falsa ilusão. E o romance sempre projeta no outro para te satisfazer, enfim. A Bíblia, ela nos orienta que a família é a primeira instituição divina criada. E a família foi criada para você ser feliz e promover felicidade. E se não está acontecendo isso em seu lar, existe um problema e nós temos que detectar onde está o problema. Está naquele que constituiu a família e nas orientações, tem orientações erradas, ou está em seguir estas orientações. Eu já mencionei algumas vezes, eu quero só repetir, para ficar bem vivo em nossa mente, qual um dos motivos de Deus ter criado a família, em especial marido e mulher. Dentre todas as pessoas do mundo, lembre-se, Deus é amor. Amor promove só o bem, nunca o mal. Entre todas as pessoas do mundo,
Deus falou assim: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, escolhe uma. A mulher escolhe um. Para quê? Não, eu escolhi uma mulher para ela me fazer feliz. Está errado. Eu escolhi esse homem para ele me fazer feliz. Está errado. Deus não criou dessa forma, e muitas pessoas têm constituído família desse jeito e dá errado, e depois querem instruções bíblicas para continuar fazendo errado, para ver alguma coisa, para dizer para o outro. Não funciona. Deus criou a família para que primeiro você tivesse pleno dele. Adão estava pleno da presença de Deus, e ele criou Eva não para fazê-lo feliz. Ele criou Eva para ele compartilhar o amor dele com Eva e Eva com ele. É diferente de ter um relacionamento para que o outro me faça feliz. E se ele não estiver me fazendo feliz, então eu vou mudar, eu vou trocar. Deus criou o casamento para que dentre todas as pessoas do mundo você escolha uma, para promover a vida e a felicidade dessa pessoa enquanto ela viver. Ponto. Se você estiver priorizando isso, é nesse objetivo que você vai encontrar a sua felicidade. É nesse objetivo. Se você estiver promovendo a felicidade, a vida do seu cônjuge, Deus está garantindo para você e para mim que Ele vai corresponder. Ele vai corresponder. Deus está garantindo para mim e para você que se eu for fiel nesse propósito, na felicidade do outro, eu encontro a minha. É a palavra do Senhor. Aí Ele veio e criou o sábado, a segunda instituição, antes do pecado. E tem uma similaridade no sábado. Se no casamento você escolhe uma pessoa para fazer o bem, promover a vida durante toda a sua existência, no sábado, Jesus disse que é lícito fazer o bem. Para quem? Para o outro. No sábado eu devo aprender a fazer o bem para as outras pessoas. E onde entra o eu pecador? Se eu já estou pleno do Senhor, eu já estou feliz, eu já estou em paz, eu já tenho fruto do Espírito. Você não busca exteriormente, é alguém, um ser, o seu Criador, que habitando no seu coração, o Espírito Santo habitando plenamente ali, ele promove o primeiro fruto, que é ele mesmo, o amor. E se ele habitar no seu coração, o segundo fruto, alegria, depois paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Por isso, queridos, quando você está pleno do Senhor, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo violência no mundo, carência das coisas e tantas coisas que existem no mundo, você tem o Espírito que te dá paz, que te dá alegria, que não envolve momentos de alegria. Porque às vezes também choramos, mas não nos desesperamos. Às vezes choramos, mas não nos desesperamos, porque temos o fruto do Espírito, que é paz, que excede todo entendimento. Dito isso, queridos, hoje nós vamos meditar no último fruto ali, que é a manga, que é mansidão e domínio próprio. Quantos aqui são mansos? Digam amém. Vou ter que repetir. Deixa eu mudar a pergunta. Facilitar para mim também, porque eu não disse amém, né? Quantos aqui desejam ser mansos? Amém. Quantos aqui desejam ter domínio próprio? Quantos aqui desejam estar cheios do Espírito Santo? Amém, amém. Agora sim. Deus quer isso também para mim e para você. E o autor escolheu a manga como sendo a fruta ali que vem a representar mansidão e domínio próprio. A manga é conhecida mundialmente. E você já deve conhecer mangas de vários lugares. Eu vou dizer para você que a melhor manga que existe é aquela que vem lá do interior do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. Se você não conhece, deve conhecer, é a melhor manga.
Não quero ter problemas aqui. Tem alguém que conhece essa manga de lá? Ali, aqui. Vocês concordam? É boa, não é? Tem uma manga ourinha. Quem conhece aquela manga ourinha? E ela, quando ela fica exposta ao sol, às vezes o pé de manga, na posição que ele está, o sol vai batendo ali, vai batendo, e ela adquire uma coloração dourada, cor de ouro. Por isso que ela é chamada, apelidada manga ourinho. E aquela parte onde bate o sol é onde ela fica mais doce, esplêndida. E ela promove assim, equilíbrio no organismo. Ela tem muitos nutrientes e também previne doenças nos olhos e previne até mesmo o câncer. Ela te dá equilíbrio. A manga é um dos alimentos que promove o equilíbrio no organismo. E de acordo com o dicionário, mansidão, domínio próprio, podem ser classificados assim, definidos assim. Mansidão é a característica ou condição do que é manso. Detalhe, é o dicionário. A Bíblia não diz que você é manso. A Bíblia não diz que eu sou manso por natureza. O dicionário diz: mansidão é a característica ou condição do que é manso. Mas a Bíblia está dizendo que você e eu não somos mansos. A mansidão é um fruto do Espírito. Você pode ter o fruto do Espírito, que é mansidão, enquanto você estiver ligado à videira. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 15, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque o ramo desligado da árvore, ele não produz. Então a mansidão não é uma característica natural minha e sua. Qual é a característica natural minha e sua? Por nascimento, nós somos mansos conosco. Nós somos amorosos com a gente mesmo. Nós promovemos paz para nós, mesmo que para que eu tenha paz, eu irrite alguém. Nós somos assim. Jeremias disse que nós somos complicados. Ele disse: o coração é enganoso e mais corrupto que todas as coisas. E nós devemos desconfiar. E o pastor Amin Rodor, ele, numa das frases de efeito dele, ele disse assim: quando você tiver a impressão que você é bom demais, quando você tiver a impressão que você prega bem demais, quando você tiver a impressão que você canta bem demais, quando você tiver a impressão que você praticamente é um santo, uma santa, quase não peca mais, quando você tiver a impressão, lembre-se, é só uma impressão, não é a realidade. Porque quanto mais próximos de Cristo, mais necessidade nós vamos ter dele. Mais necessidade. Porque nós não podemos viver sem a fonte da vida. Mansidão, o dicionário define que é a qualidade daquele, entenda-se, daquele que está conectado à videira, que possui gênio brando, que é suave, pacífico, de temperamento meigo, fácil. E mansidão também está ligado com domínio próprio. É a pessoa que sabe controlar as suas emoções. Muitas pessoas, por natureza, eles já são mais brandos, certo? Por natureza. As atitudes de muitas pessoas é uma atitude de mansidão. Mas nem sempre significa que os seus pensamentos e sentimentos são mansos. A pessoa pode estar controlando a sua atitude e por dentro ele pode estar até pedindo a Deus para Deus pecar. Como? Você está conversando com a pessoa, ela está te irritando e você está controlando externamente, mas lá no coração você está dizendo assim: queima ele, Jesus, destrói essa pessoa, Jesus, acaba com ele, Jesus, e tal, e orando ali, mas você por fora, entendeu? Ou você pode até demonstrar e os seus sentimentos estarem controlados, porém não é para o Senhor, não é para a glória do Senhor, porque você gosta de ser elogiado, gosta de ser louvado por algumas qualidades. Isso não serve para a glória de Deus e tem um objetivo egoísta por trás.
tudo seja feito para a honra e glória de nosso Deus. Por isso, meus queridos, na carta de Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 2, se você quiser abrir a sua Bíblia em Efésios 4, verso 2, nós temos um texto que nós vamos ler e alguns outros vamos mencionar devido ao avançar do tempo. Efésios 4, verso 2. Vamos começar do verso 1. Lembre-se que esse aqui é um contexto em que Éfeso, a igreja de Éfeso, era uma igreja constituída por judeus e gentios. Os dois não se davam bem, mas agora tinha uma igreja em Éfeso que tinha judeus e gentios. E tenta imaginar a situação. Então Paulo escreveu assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que foste chamados. E aí o verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Um contexto difícil de pessoas que não eram amigas por natureza, agora estavam vivendo na mesma igreja. E Paulo diz: suportem uns aos outros. Como? Com longanimidade, com amor, para que eles pudessem viver desta forma. Eles precisariam ou precisavam estar cheios do Espírito Santo para exibir o amor de Deus por meio dos frutos da mansidão e do domínio próprio. A pessoa que produz esse fruto de amor, o domínio próprio, entende que a única pessoa que ele pode mudar é a si mesmo. Sabe, vez ou outra, eu me encontro numa situação querendo mudar os outros. Eu sei sobre isso, eu prego sobre isso, e vez ou outra eu fico querendo controlar os outros. Que situação? Talvez alguns aqui também se encontrem algumas vezes fazendo a mesma coisa. Se não andar na sua cartilha, aí a coisa, sabe? E no trânsito, então? No trânsito é difícil você exercer o domínio próprio, porque eu sei, eu estou fazendo certo, o outro não. Aí eu quero discutir em pensamento, quero falar, e se abrir a oportunidade de falar com a pessoa, não adianta, não adianta. E eu visito o hospital 1 ou 2 vezes por semana e eu vejo o resultado disso lá, queridos. De cada 6 pessoas que estão lá na área de traumas, 1 é de moto, problema de moto. Outro envolveu moto de alguma forma. E até hoje eu nunca visitei, desde o Hospital Adventista, aqui também. Lá no hospital foram em torno de 17 mil visitas que eu fiz lá em 4 anos de ministério. Eu nunca encontrei alguém acidentado que dissesse assim: pastor, eu estava indo, eu furei o sinal, eu avancei, entrei na frente de uma picape, de um carro, né, eu achei que ia dar. Não, pastor, eu estava indo e veio um carro assim do nada. Assim, até mesmo no acidente de trânsito, sempre o outro está errado. E aqui não é diferente. Todos que eu visito, eu estava vindo, pastor, eu entrei até rápido assim, mas veio um carro do nada, ele nem olhou. Não estou lá para discutir a questão, né? Enfim, mas como é difícil controlarmos esse gênio nosso de querer mudar o outro, achar que o problema é o outro. Sabe, queridos, tenta imaginar se não tivesse ninguém mais no mundo, fosse só você. Que vida triste ter só você no mundo. Sabe, queridos, eu não sei se acontece com você, mas às vezes acontece comigo. Às vezes você já ficou irritado com você mesmo, com você mesma? Já ou não? Você não gostou do que fez, do que falou, do que comprou, do que vendeu? Eu já me arrependi de ter vendido coisa que eu gostava tanto. Fui vendido, depois que caiu, né? Vendi, não podia e tal, que arrependimento e tal. Às vezes a gente não se dá com a gente mesmo. Aí eu quero mudar o outro. Quando Deus está dizendo, você só pode mudar a você mesmo. Na verdade, você não pode se mudar. Você só pode permitir que eu transforme você. Como que ele faz? Ele diz assim: filho, me dá o seu coração.
Aí alguns acham assim, Deus está pedindo o meu coração, ele é tão bom que Deus está pedindo para ele. Não por isso. Ele está pedindo o meu coração porque ele é enganoso, corrupto. Ele diz, filho, me dá o seu coração estragado, e eu vou te dar um coração novo. E nele eu vou imprimir as minhas leis. Que significa paz plena, perene. Quando falamos em mansidão, domínio próprio, qual o local do mundo onde mais devemos exercitar a mansidão e domínio próprio? Quem arrisca dizer aí? Em casa? Na família, é? Quantos concordam que mansidão, domínio próprio e os outros partes do fruto do Espírito, o nosso lar, a nossa família, é o melhor lugar, é o mais indicado para nós exercitarmos o fruto do Espírito? Diga amém. Ok. Eu vou fazer outra pergunta, você não responde nada, porque eu tenho medo de fazer muito barulho. Não, brincando. De fazer tipo um... Então vocês concordam que o melhor lugar é a nossa família. A outra pergunta: você tem exercitado o fruto do Espírito, especialmente no seu lar, na sua família? Essa é uma outra pergunta, não é? Tão importante quanto. Eu sei, agora eu preciso fazer, exercitar, promover o outro. Na Bíblia nós encontramos um homem que foi reconhecido por sua mansidão, Moisés. Moisés, ele dirigiu um povo que o próprio Deus disse que aquele povo era de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? Duro para aprender, duro para aceitar, duro para conformar com a vontade de Deus, sabe? Não passa o controle por nada. Dura cerviz. Moisés guiava, quando pensava que estava tudo certo, aí bagunçava tudo de novo. Moisés, ele precisou ser firme, agir com firmeza, agir com coragem, agir com fidelidade e muita confiança em Deus. Porém, ele não é conhecido por essas características. Moisés é conhecido em Números 12, verso 3, por sua mansidão, e era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Mas ele teve que suportar tudo, inclusive falsas acusações, murmurações injustificadas, orgulho, inveja, fora e dentro de sua própria família. Ele foi manso. Os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis, gentis e dispostos a serem instruídos. Eles têm o sincero desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. Patriarcas e Profetas, página 277. É uma definição sua. Amém? Eu vou ler a sua definição a partir de hoje, talvez de ontem, a partir de muito tempo, ou a partir de hoje, se alguns preferirem. Os mansos, vocês, são guiados pelo Senhor, porque vocês são dóceis, gentis e dispostos a serem instruídos. Vocês têm o desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. Ellen White falando sobre os mansos. O inimigo, ele deseja destruir esse fruto maravilhoso que é a mansidão e o domínio próprio. Ele sabe que os conflitos, os problemas instalados e não resolvidos em nossa vida familiar são uma poderosa ferramenta para destruir a família. Porém, Ellen White diz que Cristo, além de nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Senhor, é o nosso exemplo. E ela diz assim, no maior discurso de Cristo, página 16: a mansidão de Cristo manifestada no lar tornará felizes os membros da família. Ela não provoca disputas, não dá más respostas, mas acalma o gênio irritado e difunde uma suavidade que se faz sentir por todos os que se acham dentro do aprazível ambiente. Sempre que é nutrida, a mansidão torna as famílias da terra uma parte da grande família do céu. O próprio Cristo diz em Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
como alcançar, então, esse sucesso? Como alcançar ou como podemos produzir estes frutos espirituais? Todos eles, mas hoje em especial, mansidão e domínio próprio. Primeiro, note, nós precisamos abrir e permitir e entregar a nossa vontade ao Senhor, correto? Então, nós vimos aqui que os mansos são dispostos a serem instruídos. Então a palavra de Deus está nos instruindo, uma vez que o Espírito Santo habita em nosso coração, não é um pauzinho mágico que você não sabe o que está acontecendo. Você tem uma mente, você tem os seus sentimentos, os 5 sentidos. Então agora Deus está dizendo como exercitar o domínio próprio, a mansidão, o fruto do Espírito. Primeiro, desenvolva comunhão forte com a fonte do verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 7:24 diz que nós devemos construir a nossa vida em cima da rocha. Construir em cima da rocha, no contexto que estamos aqui, é princípios da palavra de Deus. Princípios de honestidade, de fidelidade, princípios de amabilidade, todos os princípios da palavra de Deus é você construir em cima da rocha e virão os problemas, virão as tempestades, de dentro, de fora, mas você continuará firme na... E sabe, eu comecei com essa história de perguntar firme na rocha, lá no Hospital Adventista, 1000 e tantos funcionários, e você chega assim, não sabe o nome de todo mundo, né? Eu saí de lá sem saber o nome de todo mundo. E aí... bom dia, às vezes era noite, lá dentro, perdi o horário, né? Não sabia se era tarde, noite. Aí eu comecei, aí firme na rocha. Aí eu percebi que alguns demoravam para responder. Quando falavam, e aí, bom dia, e aí, tudo bem, tudo bem. Quando eu firme na rocha, a pessoa olhava, você quer conversar? Quero. Falou, olha que interessante, o firme na rocha funciona. Porque em algum momento a pessoa percebeu, pastor, acho que eu construí em cima da areia. E o firme na rocha, eu ia lá, conversava, a pessoa dizia, e convidava, então vamos firmar nos princípios da palavra do Senhor? E o que não seria o firme na rocha? Firme na areia. O que seria firme na areia? Nos seus propósitos, nos seus entendimentos. Há caminhos que para o ser humano parecem ser perfeitos, mas o fim deles é a morte. Então, se você baseia todas as suas decisões naquilo que você sente, naquilo que você acha, naquilo que te faz bem, não importa doer a quem, então isso é construir em cima da areia. Então vem o vento, vem a tempestade e cai tudo, você perde tudo. Se for dentro da família, você perde a família. Se for nos negócios, você perde os negócios. Se for na saúde, você perde a saúde. Construa, desenvolva um relacionamento sólido com a fonte do amor. Segundo, fale de maneira gentil e cortês. Lucas 6,45, porque a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Terceiro, aprenda a ser mais tolerante e flexível, sem renunciar aos princípios bíblicos. Tolerância proporciona equilíbrio para fazer o que é correto, da forma correta e coerente com a Bíblia. Romanos 15:5 diz assim, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nós vimos aqui ontem que Deus quer te ajudar a corrigir, a firmar as suas atitudes em princípios sólidos, mas não apenas atitudes, os seus pensamentos, não apenas pensamentos e atitudes, sentimentos. Porque Deus quer que em muitos assuntos da nossa vida você não pense, você saiba, como Ele não precisa pensar, porque Ele sabe. Fidelidade a Deus, ao cônjuge. Eu não preciso pensar, eu não preciso cogitar, eu já sei que eu devo ser fiel. Já sei. Princípio não se negocia. Por isso, queridos, eu usei a ilustração aqui do troco. Quem estava aqui ontem, lembra? A pessoa dá uma nota de R$20 ali, e quem vai te dar o troco pensa que era 50, comprou R$10, deu nota de 20,
pessoa vem com 2 notas de 20 para você, R$ 40. Aí você pega, fica pensando, poxa, eu estou precisando exatamente de R$ 40. Será que isso é um sinal de Deus? Porque não vai fazer falta para o mercado, eles têm tanto dinheiro. Talvez Deus está me dando um sinal que Ele está me abençoando. Eu fico, não fico. Aí eu olho para a pessoa, não, vou devolver. Eu falei, moça, ou moço, fulano, você me deu o troco errado. Que troco errado? Você acha que eu não sei dar troco? Olha, senhor, está vendo? Está bruto comigo ainda. Só pode ser o senhor mesmo. Porque se fosse do senhor, ela não ia brigar comigo. Mas, não, eu vou devolver. Não, você me deu a mais. Aí a pessoa fica toda feliz da vida. Você sai dali, louco para chegar no sábado, para você relatar na escola sabatina, ou na sexta-feira, outro dia, no pequeno grupo, dizer, olha, eu recebi um troco a mais e tal, e eu acabei devolvendo, eu estou, amém, amém. Fez certo, sim ou não? Fez certo, não fez? Fez, devolveu o troco, mas o pensamento não foi correto. Aí Jesus, olha, filho, temos que acertar isso aí. Aí a segunda hipótese, você na mesma situação, R$ 20, 10 de troco, a pessoa vai te dar 40, você pega e diz, fulano, você me deu troco a mais, você me deu troco errado. Como não? E tal, não, troco a mais. Aí toma, devolve. Pensamento e atitude correta. E o sentimento? Aí que vem a questão. Quando você chega nesse nível, você é um cristão, uma cristã maduro. Porque quando a pessoa, você dá a nota de R$ 20 e está esperando vir 10 de lá, e a pessoa já está pegando 2 de 20, você já está preocupado com ela. Como eu falo para ela não se chatear? Porque lembra, se você falar assim, me deu um troco errado, a pessoa já cria uma reação de lá. Essa palavra você é complicada. Sabe, mesmo que você está ajudando a pessoa, ela fica irada quando você fala, você me deu o troco errado. Pronto. Ela já sabe disso. Eu não quero que ela se sinta mal. E mesmo antes de pegar, você já, fulana, você está me dando troco a mais. Por que em vez de falar troco errado? Porque o troco errado pode ser mais ou pode ser menos. Mas você está me dando troco a mais. Como assim? Eu te dei uma nota de 20 e você está me dando mais. A pessoa vai, ok, vai falar assim, quem é você? Você é diferente? Aí você diz assim, mas nem sempre fui assim. Eu já pensei errado, já até errei nessas situações, mas Cristo me alcançou e me transformou. Como assim? Os princípios da palavra de Deus, e eu tenho aprendido dia a dia, é tão bom, faz tão bem. Eu quero isso, eu quero, porque o mundo está sedento. Onde deve ser a maior concentração de pessoas com fruto do Espírito? Aqui. Aqui. Nesse momento, deveria ser a maior concentração de pessoas cheias do fruto do Espírito, cheias do Espírito Santo. Pessoas felizes, plenas. Porque tem o mais importante da vida. Não permita que o inimigo diga ao contrário para você, porque esta é uma realidade. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados, abatidos, não destruídos, estamos perplexos, mas não estamos desamparados. Esse era Paulo. Tem dificuldade, mas continua manso, continua avançando. Eu não olho para trás. Aprenda a ser flexível. Pratique a empatia. Não julgue as pessoas. Não julgue as aparências, as intenções dos outros, porque nós olhamos o exterior, mas Deus vê o interior. Desacelere, economize aborrecimentos. A pressa e o estresse são responsáveis por boa parte de nossas ações, reações precipitadas e desastrosas. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 18, tem uma sentença ali, que diz assim, Provérbios 15, 18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. E no capítulo 17, verso 1, diz assim, melhor é um bocado seco e tranquilidade, do que a casa farta de banquetes e contendas. Economize aborrecimentos. Você está aqui para promover a vida dos outros,
para promover a glória do seu Pai que está nos céus. Você ora isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Busque autoconhecimento. Quando vamos tomar a ceia do Senhor, Paulo nos orienta, cada um examine-se a si mesmo e tome. Não é examinar e ver que tem problema e deixar de participar da ceia. É examinar, ver o problema, resolver e tomar a ceia. Porque se eu não resolver, tem um problema impedindo a minha comunhão com o Criador. E lá em Efésios capítulo 4, tem uma orientação aqui que parece contraditória. Efésios 4, Paulo está dizendo assim no verso 26 e 27. Efésios 4. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas, interessante, nós estamos lendo o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, mas antes fala que as obras da carne são. Você se lembra o primeiro item da obra da carne? Quem se lembra? Alguém se lembra? Ira. As obras da carne são conhecidas: ira, pelejas, dissensões. Mas Paulo, você está dizendo que é para a gente irar, mas está dizendo que a ira é da carne. Como é que explica isso? Diferentes formas de agir, pensar e sentir. Irar e não pecar é irar contra atitude e não contra pessoa. Ellen White, ela afirma que Deus ama o pecador, apesar de odiar o pecado. Você deve continuar amando, mesmo que não tenha sentimento afetivo. O sentimento afetivo é uma das consequências do amor, mas não é a única. Continuar amando significa cuidar, preservar, promover, não atrapalhar a pessoa, não impedir um sucesso ali, deixa a pessoa seguir a vida dela, promover a vida dessa pessoa. Queridos, irar e não pecar. Você tem ficado irado com algumas pessoas? Como você tem feito? Sem pecar ou pecando? Mas Paulo diz também como: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Sabe, quem estuda sobre esse assunto diz que aquilo que você tem de problemas num dia, você resolve no dia, não vai para a memória longa. Eu tive um grande aborrecimento em casa, ou eu provoquei um aborrecimento à minha esposa, eu a magoei, mas no mesmo dia eu fui lá: amor, eu fui estúpido, eu fui incoerente, eu fui insensível, você é minha flor, eu preciso cuidar de você porque Deus me ordenou amar e cuidar de você, e eu não fiz isso, me perdoe. Aí ela vai virar e falar assim: amor, mas também não foi tanto assim e tal. Não foi. Ah, você não é tão mal assim. Não, eu fui e tal. Aí a gente conversa, resolve. Aí nós vamos orar e vamos dormir, certo? No outro dia eu acordo, ficou registrado? Não. O que ficou registrado? Que está resolvido. Agora não acontece isso, você vai dormir. Não resolveu. Houve um impacto. O cérebro precisa resolver aquilo. Ele joga para a memória longa. Aí, vamos supor que o nome dessa pessoa que te chateou chama-se Ostracildo. Alguém conhece algum Ostracildo? Não, né? Ah, o menino levantou a mão, fiquei até com medo agora. Aí o Ostracildo te chateou muito, muito. E você não resolveu. Passou uma semana, 5 semanas, passou. Aí diz assim: o tempo cura tudo. Não cura. Aí um dia vão apresentar o novo pastor da sua igreja, e adivinha o nome dele? E todo mundo está pensando: olha, vai chegar um novo pastor da igreja, você não sabe o nome dele ainda. Aí eu vi a foto dele, olha, parece legal, olha a família dele, e tal, e tal, e tal. Quando o Eliseu vem aqui apresentar, o ancianato vem aqui, queremos apresentar o novo pastor da igreja, o Ostracildo. Aí você: não gostei desse pastor, não gostei desse pastor. Não pode ser gente boa. Por quê? Porque tem algo lá dentro que ficou gravado e está impedindo o seu sucesso. Só falou o nome dele. Tem nomes de pessoas que, se falar, você
Se tem, ore por você e por essa pessoa. Eu tive um nome, uma pessoa que me chateou muito durante uns 40 anos. E o nome dele eu não esqueço. Depois de um certo tempo que resolvi a questão, eu passei a orar por ele. Mas aí Deus vai e me envia um cunhado que tem esse nome. Aí depois envia um outro amigo que tem esse nome. Eu falei, esse nome me persegue. Agora minha filha está namorando um rapaz que tem esse nome. Sabe, o bom é que lá nos Estados Unidos, então a pronúncia é diferente. Mas eu já resolvi essa questão. Mas se eu não tivesse resolvido, eu já ia falar assim, Amanda, isso aí não tá... Sabe, por quê? Porque o problema é meu. Só em falar o nome. Louvado seja Deus que isso está resolvido. Sabe, queridos? Precisamos resolver algumas coisas para que o Espírito Santo habite, reine em seu coração. E Deus possa ouvir e atender a sua oração, porque se você está com raiva, mágoa no coração e Deus atende a sua oração, Ele está incentivando. Por isso que Pedro diz lá, para que você trate a esposa, o marido, com uma amabilidade e tudo, para que não sejam impedidas as vossas orações, porque tem um inimigo aí acusando. Por isso que Deus chama para você ser puro, limpo de coração. Não é ausência de pecado, porque temos a natureza pecaminosa, mas é estar no rumo certo, andando no rumo certo, dispostos a receber as bênçãos do Senhor. Busque esse conhecimento, aprenda e coloque em prática na sua vida. O lar adventista, Ellen White diz, todo lar deve ser um lugar de amor, um lugar onde os anjos de Deus habitam, operando com influência sensibilizadora e suavizadora no coração dos pais e dos filhos. Algumas coisas do passado nós não conseguimos resolver. Coisas ditas, feitas, algumas situações a gente não consegue resolver mais. Algumas sim. Você pode procurar, pode ajustar. Mas se é uma situação em que talvez a pessoa nem vive, não está mais aqui, lembre-se que Cristo já te absolveu, se você confessou. Se existe alguma coisa que entrou na sua memória longa e você percebeu que aquilo não deveria estar ali, porque tem te atrapalhado, tem feito com que você seja explosivo, explosiva, você não consegue ouvir as pessoas, não consegue enxergar as pessoas, você só se enxerga a si mesmo, a si mesma. Lembre-se que em Cristo você pode ser mais que vencedor. E a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Decida hoje estar em Cristo Jesus. Entregue os seus medos, os seus temores, as suas dificuldades ao Senhor. Confia nele e Ele fará o resto. Nós vamos ouvir uma música agora. Essa música vai falar um pouco sobre isso. Ele esquece o que passou. Você também precisa esquecer. E sabe, a contramão da história também. Porque quando Jesus estava sendo condenado, aquele povo não sabia o mal que estava fazendo. E se você está enfrentando uma situação que você não tem o controle sobre ela e alguém está fazendo isso, tem o mesmo sentimento de Jesus, porque Ele olhou para as pessoas e falou para o Pai, Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. Talvez alguma coisa que acontece em sua vida, a pessoa não sabe, porque não tem o fruto do Espírito, ou acha que tem, mas não está produzindo. Então tem o mesmo sentimento, Pai, perdoa essa pessoa, porque eles não sabem, e me permita que eu seja um instrumento da sua paz.
Quem poderá dizer que nunca tropeçou, caiu, se machucou, depois se levantou, que escuros pantanos cruzou, em labirintos percorreu, e nunca afundou, e nunca se perdeu. Quem poderá dizer que nunca errou? Quem nunca se sentiu julgado e se culpou? Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Está gravado lá no céu. É Deus que te conhece, mais ninguém. E a grande a compaixão que Ele tem. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Agora não há mais condenação aos que em Cristo estão, em Deus destinados à salvação, libertos do mal. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? O seu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Amém. Vamos ficar em pé para orarmos? Santo Deus, terminamos a mensagem de hoje. Temos hoje à tarde e amanhã para finalizarmos essa semana de oração bem mais próximos do Teu coração e da Tua vontade. Por isso suplicamos que transforme nossa mente e nosso coração, transforme os nossos relacionamentos. Conforme a Tua palavra diz em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a perfeita e boa vontade do nosso Deus. Que essa seja a nossa realidade, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom restante de sábado. Nos vemos às 3h, 3h30, aqui, para o programa todo especial para todos nós, ok? Até lá, se Deus quiser.